Olá, alunos e alunas do Instituto Teológico Cristianismo e Mission. Nós estamos voltando aqui para as nossas aulas relacionadas à disciplina de eclesiologia e eu já gostaria de testar a memória de vocês no nosso Testando a Memória, onde nós elencamos aqui algumas perguntas relacionadas às aulas anteriores, tá? Mas, propriamente nesse Testando a Memória, serão dois conceitos trabalhados na aula anterior. E o primeiro deles está aí nesse slide. E a pergunta é a seguinte: o que significa o conceito de igreja militante? Consegue responder para você mesmo? O que significa o conceito de igreja militante? Bem, se você respondeu mais ou menos assim, a igreja militante representa o corpo de fiéis peregrinos na terra. Sua missão, além de levar a luz do Evangelho de Cristo a todos os homens, ela é convocada para uma guerra santa e, de fato, nela empenhada. Tá? Perfeito. Também trabalhamos na aula passada esta segunda pergunta que nós vamos trabalhar com vocês aqui no Testando Memória. Em tela, como você está vendo aí, o que significa o conceito de igreja triunfante. Olha, meu irmão, essa tá fácil, hein? Hein? Lembra? O conceito de igreja triunfante é aquela que Deus, vamos ver? A igreja triunfante é vista do ponto de vista escatológico, ou seja, na mente de Deus. Ela já está glorificada no céu, portanto, ela se torna triunfante. A luta acabou, a batalha está ganha e os santos reinam com Cristo para todo sempre. É aquela igreja que já está glorificada na mente de Deus. Trabalhamos bastante sobre isso, né? Muito bem, então nós vamos dar continuidade aqui, falando um pouquinho sobre a história do governo eclesiástico na era apostólica. Tá? Isto é, como é que a igreja se relacionava com as hierarquias? Quais são as hierarquias existentes? Como isso era trabalhado? Não é? Essa ideia, essa realidade de uma liderança no Novo Testamento. Tá? Bem, nas igrejas do primeiro século, havia em cada uma delas uma pluralidade de anciãos, presbíteros, ou seja, ancião, presbítero, bispo, pastor, são palavras intercambiáveis, vamos colocar assim, tá? A rigor tem o mesmo sentido, a mesma função. Bispos, tá? Temos os textos aqui que corroboram e outros que virão após esse slide. Continuando, a autoridade que eles exerciam não ultrapassava os limites da igreja local. Logo, o Senhor Jesus Cristo era o único bispo, o supremo pastor sobre todas as igrejas da era apostólica. Não sei se você entendeu esse ponto, mas só para enfatizar, no primeiro século, na igreja primitiva, tá, nos primórdios da igreja, só existia esse tipo de viés relacionado à liderança. Anciãos, presbíteros, bispos, pastores. Óbvio que tinha a questão do diaconato, mas aqui nós estamos trabalhando apenas no que tange ao cenário do pastoreio, né? Que eles foram chamados para apacentar, e nós teremos alguns textos que corroboram essa ideia de que o presbítero, a rigor, é um pastor e vice-versa. Quer ver só? Olha os textos que estão aqui para a gente anotar juntos a referência. Atos 14, 23, né? Aparece aí a palavrinha anciãos. Efésios 4:11 já aparece a expressão pastores, né? Filipenses 1:1 já aparece bispos, tá? 1 Pedro 5, versículo 1 e 2. Olha que legal. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Olha que legal. O próprio apóstolo Pedro, ele né, escrevendo aos presbíteros, a liderança da comunidade a qual recebeu a sua carta, ele enfatiza que ele também era um presbítero, tá? Ou seja, a função pastoral. E isso está expresso, né, na sequência do versículo aqui, que diz assim, olha,
apacentai o rebanho de Deus. Tá? Muito legal, né? Legal. 1 Timóteo 5,17 também, ó. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra ou duplicada honra, tá? Como nessa versão. 1 Timóteo 4,14 também aparece aí, né? A referência aos presbíteros, tá? Muito legal. Quando Paulo fala a Timóteo para ele não desprezar o dom que havia em Timóteo, Timóteo que era um jovem, tinha as dificuldades, tudo mais. Além de doente, ele era um pouco tímido e Paulo estava enfatizando que ele recebeu, né, dons e foi por intermédio de profecia, pela imposição das mãos dos presbíteros, tá? Legal, muito bom. Como pastores, o seu trabalho consistia em exercer vigilância espiritual sobre o povo, visitar os doentes, cuidar dos pobres e estrangeiros, manter a disciplina nas igrejas, ensinar e administrar os negócios da congregação em cooperação com os diáconos. No Novo Testamento, os 3 títulos no hebraico ancião, no grego presbítero, no latim bispo, são usados indistintamente para o cargo de pastor. Todos estes comentários e depoimentos sobre esse assunto mostram que a igreja primitiva tinha uma organização ministerial bem simples e objetiva. A criação de cargos ou postos acima do pastor local, como pode ser visto nos dias de hoje, foi fruto direto da apostasia e culminou com a formação do papado da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, quando a gente fala sobre as outras classes hierárquicas, né, que depois do pastor tem hoje apóstolo, não sei o que lá, semideus. Claro que eu estou usando de uma hipérbole agora, né? Um exagero. Para dizer que hoje em dia as pessoas elas criam títulos, né, e se preocupam muito com títulos, né? Eu me recordo que certa feita eu fui convidado a ministrar em uma determinada denominação, um congresso de jovens. Na ocasião, estava acompanhado alguns irmãos, alguns das quais eu não conhecia, mas estava no mesmo veículo que, né, nos levou até essa igreja e ficamos ali conhecidos uns dos outros no dia dessa festividade. No caminho conversamos bastante. Chegando na igreja, né, a irmã que estava na recepção, né, coletou as informações de onde nós éramos, em relação à igreja, em relação à cidade. E eu sei que faltou ela coletar por conta mesmo de atenção, até porque tinha muitas pessoas ali, ela estava tentando, tadinha, recepcionar todo mundo e muito bem, ela fazia isso muito bem. Ela acabou esquecendo de coletar a informação de um irmão que nos acompanhava. E isso só o cargo, né? Ela tinha pego o nome desse irmão, mas esqueceu apenas de coletar, então, a, a referência ministerial que ele levava, se ele era um pastor, um cooperador, um presbítero, enfim. E aí, então, ela anunciou lá na frente: olha, está conosco o presbítero David, sua esposa e irmã Letícia, está aqui conosco o irmão Antônio, sua irmã e tal. E começou a apresentar. Chegando nesse irmão, ela se equivocou, falou: olha, está conosco também o irmão, para não falar o nome dele, por ética, o irmão Y, tá? Só para vocês poderem entender. E ele é um diácono, o diácono irmão Y. Meus irmãos, esse irmão corrigiu essa irmã na frente de todos. Diácono não. Sou presbítero. Uma falta de sabedoria terrível, tá? Como se o presbítero, como se o pastor, né, fosse maior do que os outros irmãos e vice-versa. Na igreja de Cristo nós somos todos iguais, né? A estrela que brilha chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor. E afinal de contas, a palavra grega para diácono significa aquele que serve, tá? Quer dizer então que o presbítero não serve? É isso? Óbvio que não. Mas, né, infelizmente, não vigiou muito. Mas, infelizmente, ainda há pessoas assim que se preocupam muito com os títulos. Eu acho que a maior preocupação que nós, como crentes, precisamos ter sempre é em agradar a Deus, levar essa humildade
como Paulo vai dizer, olha, tem o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que ele, né, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Paulo enfatizando a humanidade de Cristo, né, o seu esvaziamento lá em Filipenses capítulo 2, ou seja, nós não temos que se preocupar, né, em defender algum título humano, né? Não tem necessidade nenhuma. Então, quando eu citei o finalzinho aqui, ó, a criação de cargos ou postos acima do pastor local pode ser visto nos dias de hoje, foi fruto direto da apostasia. Eu estou falando diretamente daquilo que pode ser visto dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Como já trabalhamos com vocês nas primeiras aulas, para eles, né, Pedro foi o primeiro papa. E a partir daí nós temos sucessores de Pedro, tá? Então, nós temos milhares e milhares de cargos hoje, né? E dentro do sistema episcopal mais complexo, já trabalhamos com vocês também, a Igreja Católica ela acaba assumindo essa posição majoritariamente falando, tá? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a igreja como corpo de Cristo? A expressão corpo de Cristo possui diferentes significados na Bíblia. Essa expressão pode indicar o corpo humano de Jesus, pode ser uma referência simbólica ao pão da ceia do Senhor e pode ser uma designação do grupo de fiéis, que é a igreja. O contexto sempre indicará qual é o significado da expressão corpo de Cristo em uma determinada passagem bíblica. Ou seja, em outras palavras, o que vai determinar se em uma passagem o corpo humano, né, de Jesus é simbólico ou é literal, né, ou o pão da ceia do Senhor é simbólico ou literal, ou o grupo de fiéis, que é a igreja, se é literal ou simbólico, vai ser o contexto, tá? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre o corpo físico de Cristo? E veremos mais sobre essas informações numa disciplina chamada Cristologia, que vocês terão aqui no nosso curso básico teológico, tá? Muito bem, em tela aí. A afirmação de que Jesus Cristo veio em carne é uma doutrina fundamental da fé cristã. Os escritores bíblicos se dedicaram em defender essa verdade. Nas primeiras décadas do cristianismo, falsos ensinos atacavam a humanidade de Jesus. Uma delas é o docetismo, tá? Que vocês estão vendo em tela aqui. Era uma das heresias que afirmavam que o corpo de Cristo não era material. O apóstolo João combateu severamente esse tipo de heresia, tá? Docetismo era uma heresia, né, que andava ali, irmã do gnosticismo também, tá? Além disso, a Bíblia não deixa dúvida de que o corpo de Cristo era exatamente igual a qualquer outro corpo humano. O mesmo apóstolo João escreve que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Lá em João 1,14. Isso é muito legal, né? E o que eu acho legal, se a gente pega lá o texto clássico, que os testemunhas de Jeová, por algum motivo, distorcem, né? O texto lá de João 1,1, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Isso aqui é muito legal a gente entender. A gente vai lá, né, se a gente pega o texto grego, né, o en arre enrologos, kai rologos, proston theon en arre enrologos, não é? Acabei de citar o texto grego de João 1:1 e eles não conseguem resolver essa questão, né? Eles não conseguem explicar, eles distorcem o texto bíblico. Mas tanto no original quanto texto em português mesmo, a gente vê claramente o texto dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, né? Muito bem, né? Mas vamos seguir aqui. O escritor de Hebreus escreve que a realidade do corpo humano de Cristo é algo essencial para a salvação. Hebreus 2,14. A expiação foi possível justamente porque o corpo de Cristo era de carne, ossos e sangue, tá? Uma coisa que é interessante aqui em Cristologia é que nós veremos com vocês essas duas naturezas de Jesus. Nós chamamos isso em teologia de união hipostática. É a natureza divina com a natureza humana, tá? Vai ser bem legal a gente notar isso, já que nós estamos falando sobre o corpo físico de Cristo, tá? Ou seja, o docetismo negava isso. Essa heresia
não é, que já pairava já nos primórdios da igreja cristã. Não é? Os testemunhos de Jeová hoje negam que Jesus seja Deus, né? Mas uma espécie de Deus fraco ou um grande profeta, etc. Né? Legal, vamos seguir aqui, falando um pouquinho agora sobre o pão da ceia do Senhor como referência ao corpo de Cristo, tá? Como vocês estão visualizando em tela aí. Na última Páscoa, quando o Senhor Jesus instituiu a ceia do Senhor como uma ordenança ao seu povo, ele tomou o pão, o abençoou e o partiu. Então ele deu o pão aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Marcos 14, 22. Com essa frase, Jesus não estava dizendo que aquele pão havia se tornado literalmente uma parte de seu corpo humano. É, é legal isso aqui, porque nós veremos ao longo da história da igreja algumas heresias relacionadas a esse cenário, né? Por exemplo, a substanciação, não é? Ainda hoje é seguido pelo catolicismo romano. Eles ensinam que no momento lá da Eucaristia, que eles pegam a hoste, literalmente aquilo vira o corpo de Cristo, tá? Eles entendem dessa forma. E não é isso. Não é? O que Jesus estava dizendo era que o seu corpo, com relação ao seu sacrifício na cruz, seria simbolizado e representado pelo pão partido. Né? Uma referência indireta seria Isaías 53:10. Deus agradou moê-lo. Né? Quando fala que Cristo ele até seria contado com os transgressores. Se pegar o capítulo 53 de Isaías, do versículo 3 em diante até o versículo 12, é interessante vocês lerem, né, que fala da pessoa de Jesus há 2700 anos antes de Cristo. Isaías faz um registro preciso, glorioso e detalhado sobre a pessoa de Jesus, né? Indiretamente faz menção desse partir do pão, do corpo partido, né, moído, enfim. Então, seus seguidores deveriam participar da ceia em memória dele, comendo o pão e tomando do vinho que representam diretivamente o corpo e sangue de Jesus. Os crentes não se alimentam do corpo de Cristo em seu sentido físico, mas eles se alimentam dele de forma simbólica e espiritual. Entendido isso aqui, né? Bem tranquilo. Agora a igreja como corpo de Cristo, tá? No Novo Testamento, há ainda um uso figurado da expressão corpo de Cristo. Né? Nesse sentido, a igreja é descrita como sendo o corpo de Cristo. Nesse caso, o que se tem em vista não é o corpo físico de Cristo, como nós já trabalhamos, né? Mas o caráter indivisível e de plena união dos redimidos em Cristo Jesus. Sob esse aspecto, o corpo humano, com os seus membros, é um paralelo descritivo apropriado da igreja, tá? Efésios capítulo 1, versículo 22, 23, tá? Vou ler com vocês aí, diz o texto. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, de modo figurado, a expressão corpo de Cristo indica que a igreja existe em Cristo e pertence a ele. Isso significa que a igreja está verdadeiramente unida com Cristo, de modo que o próprio Cristo é o cabeça da igreja. A identificação entre Cristo e os redimidos é tão profunda que cada membro individual está incluído nesse corpo em íntima comunhão com ele. Cada membro individual é parte do corpo de Cristo. Ele está unido a Cristo e aos demais membros de seu corpo. Tá? Texto de Romanos 12:5, para corroborar com essa ideia. Diz o texto: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Muito interessante. Essa verdade valoriza inclusive as características individuais de cada membro. Cada crente recebe um dom específico da parte do Senhor para contribuir com a edificação do corpo como um todo. A igreja, como corpo de Cristo, deve funcionar em perfeita harmonia. Nas vezes em que a expressão corpo de Cristo é usada na Bíblia nesse sentido figurativo, ela pode se referir tanto a uma comunidade local, como por exemplo eu coloquei aqui, né, a igreja de Corinto,
nós estamos, né, fazendo uso aqui, dando um exemplo, que isso também pode significar uma igreja local. Por exemplo, a igreja de Colossos, a igreja de Filipos. Ali há salvos, ali há comunidade, não é? De crentes redimidos? Sim, mas também pode significar uma localidade, tá? Isso implica na ideia de que cada comunidade local não é apenas parte do corpo de Cristo, como acabei de citar, né? Mas é uma amostra representativa perfeita da igreja inteira, tá? A origem do corpo. Assim como o corpo foi formado do pó da terra, o Senhor constituiu a sua igreja de elementos frágeis, pecadores remidos pelo seu sangue, que somos nós, né? Características do corpo. E agora a gente fala do corpo humano mesmo, né? E fazer um paralelo com o corpo de Cristo. Para analisarmos juntos, aí eu coloquei alguns exemplos, né? O corpo tem algumas características idênticas à da igreja do Senhor Jesus. O que um corpo precisa ter? Vida, né? Um corpo sem vida é um cadáver. A igreja é composta de pessoas renascidas pelo poder de Deus, tá? Olha esses paralelos que nós faremos juntos aí. Primeiro deles, vida. Segundo, o que um corpo precisa ter? Harmonia. Assim como os membros do corpo são harmoniosos entre si, os membros da igreja também. Na doutrina, no trato, cada um no seu lugar. Textos aqui para corroborar, tá? Olha, um corpo plenamente saudável, né? Além da harmonia, ele precisa ter unidade. O corpo se caracteriza pela unidade da ação. Nesse sentido, todos os membros devem ser unânimes na oração, na palavra, no testemunho. Atos 2:42. Então, não sei se vocês estão entendendo, mas são lições espirituais, aplicações práticas, fazendo um paralelo entre o corpo humano e o corpo espiritual, tá? Um corpo espiritual precisa indiretamente ou diretamente ter os mesmos elementos de qualidade que um corpo humano. Quarto lugar, atividade. O corpo inativo se atrofia e morre, não é verdade? Principalmente usando aquela analogia que eu gosto de fazer sempre de academia, para quem faz academia quase 1, 2, 3 anos aí, para, sei lá, 3, 4 meses, já vai perder o shape, não é verdade? Os músculos já começam já você já não vai dar mais carga, né, pro exercício a qual você faz, você para literalmente, faz mais nada, seu corpo ele vai se acostumar com essa vida de luxo, vamos colocar assim, no seu corpo, né? Ah, tá sossegado, né? Então, já que o David não está pegando mais peso, então esse músculo que tem nesse corpo aqui não é mais necessário, e ele acaba sumindo. Assim também é o corpo de Cristo, né? É necessário os membros terem as suas atividades, né? E a atividade principal da igreja é a evangelização do mundo. Olha que coisa interessante. Mas ainda, um corpo saudável, né, tem a preservação. O corpo se preserva pela nutrição, né? Pelo exercício, pela renovação das células. Assim, a igreja se preserva alimentando-se da palavra de Deus, purificando-se no sangue do Cordeiro, pregando o evangelho e ganhando almas para Cristo, tá? Muito bem. Mas, às vezes, existem anomalias do corpo. Assim como o corpo humano pode ter membros postiços, não é? Também há na igreja local situações parecidas. São pessoas que ingressam na igreja sem o novo nascimento e esses membros não têm vida, são insensíveis à mensagem e à presença de Deus e causam muitos prejuízos à obra do Senhor, né? É aquele típico membro, vamos colocar, do corpo que por um acidente você precisa ter alguma adaptação. Ele tá ali, mas imagine um braço que se quebrou. Tem o gesso que está segurando o braço ali, né? Mas ele não tem a mesma habilidade, não tem a utilização, né? Principalmente para quem, por exemplo, como eu, trabalho diretamente com computadores, né? Enfim, já todo. Se eu sofro algum acidente
e eu fico impossibilitado de usar as minhas mãos, olha, eu vou ter dificuldade para desempenhar a minha função na empresa, né? Assim é também aqueles que eventualmente estão na igreja de Deus, né, na presença de Deus, mas são pessoas que ingressam ali, têm o seu nome no hall de membros da igreja, mas infelizmente não nasceram de novo. São pessoas insensíveis à presença de Deus. Até está inserido no corpo, mas é como se esse membro estivesse morto, tá? Muito bem. Falando sobre os membros da igreja, agora já num contexto bíblico, sem esse paralelo que eu fiz, usando o corpo humano com o corpo espiritual de Cristo, né? Vamos aos membros da igreja. As palavras com que o Novo Testamento definem os membros das igrejas também explicam sua natureza. Então, como que o Novo Testamento apresenta esses membros? Apresenta como irmãos, né? A igreja é uma fraternidade onde foram abolidas as divisões. A igreja é a família de Deus. Temos os textos aqui, nunca se esqueçam de tomar nota dos textos, tá? Como é que o Novo Testamento apresenta esses membros? Também como cristãos, tá? Atos 11, 26, ó. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. A ideia do termo é que são pessoas que se parecem com Cristo. Infelizmente, o termo está desvirtuado nos dias de hoje, não é verdade? Mas também os membros são identificados na Bíblia como santos, porque foram separados por Deus. Esse é o sentido da santidade na Bíblia. Fomos chamados para a santidade. Os textos estão em tela aqui. Mas também como discípulos. É o termo mais usado no Novo Testamento, especialmente nos evangelhos, para definir um membro da igreja, que significa aluno, aprendiz, né, o significado de discípulo. Mas também é apresentado os membros como soldados, tá? Como sacerdotes. Trabalhamos alguns dias atrás com alguns alunos, uma aula ao vivo, né? Você que ainda não teve a oportunidade de participar conosco nas nossas aulas ao vivo, né? Onde nós tiramos as dúvidas e fazemos algumas aplicações práticas de cada módulo, de cada disciplina tratada, falávamos sobre a responsabilidade que nós recebemos da parte de Deus e que hoje nós somos sacerdotes, né? O véu se rasgou, todos nós somos sacerdotes. E aí temos o texto de Apocalipse 6 para enfatizar isso, né? E nos fez reis e sacerdotes para Deus. Muito legal. Então, os membros também podem ser identificados como sacerdotes. E aqui nada tem a ver com autopastoreio, como nós vemos vamos colocar comunidades de desigrejados, né? Aquelas pessoas que falam assim, olha, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu consigo adorar a Deus na minha casa sozinho e sem ninguém. É complicado, né? Vou fazer o quê? Vou ter que rasgar Atos dos Apóstolos, né? Principalmente no texto de Atos, capítulo 2, versículo 42, que diz, olha, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, tinha tudo em comum, vendiam as propriedades e fazendas, repartiam produto entre todos, segundo cada um tinha necessidade. Então, assim, são textos como esse, né, que enfatizam para nós que a igreja ela precisa estar em comunidade, tá? Gente precisa de Deus, não é verdade? Você não. Mas gente precisa de gente, tá? Nós somos membros do mesmo corpo. Você já viu algum braço andar sozinho no meio da rua? Algum cotovelo andar sozinho no meio da rua? Não existe, né? Não está fora do corpo, tá? Então não existe membro fora do corpo. Muito bem. Vamos falar agora, né, nesses últimos slides aqui, sobre ordenanças bíblicas da igreja, tá? Em eclesiologia a gente fala um pouquinho sobre isso. São conceitos bem elementares, mas precisamos enfatizar. São duas, né? Temos aí o batismo e temos uma outra ordenança que é a ceia do Senhor. O cristianismo no Novo Testamento não é uma religião ritualista. A essência do cristianismo é o contato direto do homem com Deus por meio do Espírito Santo. E com isso eu quero dizer que nós não temos rituais humanos, ordenanças humanas,
tempo todo, como a gente vê no catolicismo, né? Não obstante, há duas cerimônias que são essenciais por serem divinamente ordenadas, a saber, o batismo nas águas, tá? E a ceia do Senhor. Também são elas mencionadas como ordenanças, porque são ordenadas pelo próprio Senhor Jesus. Falando sobre o batismo nas águas, né, é o rito de iniciação na igreja cristã e simboliza o começo da vida espiritual. A ceia do Senhor é o rito de comunhão e significa a continuação da vida espiritual. O primeiro sugere a fé em Cristo. O segundo sugere comunhão com Cristo. O primeiro é administrado somente uma vez, isto é, batismo nas águas, né? Por ser aquela porta de entrada. Porque pode haver apenas um começo da vida espiritual, né? Um novo nascimento. E o segundo é administrado frequentemente, ensinado que a vida espiritual deve ser alimentada lembrando primariamente do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, tá? Então, o batismo é uma única vez e a ceia do Senhor é frequentemente. É por isso que o texto bíblico diz: todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Ou seja, é uma forma de você se recordar, né? Olhar para o retrovisor e ver a cruz, lembrar do sacrifício, né? A ceia do Senhor. Legal! Para a gente acabar aqui, na nossa aula de hoje, falar um pouquinho sobre a missão da igreja. Né? A igreja ela foi capacitada, outorgada de uma autoridade. Né? E qual que é a missão dela? Qualquer entidade, quando se organiza, se propõe a realizar um trabalho, uma tarefa, um objetivo. Porém, a igreja não é qualquer entidade, mas a suprema entidade. A sublime organização que o nosso Senhor Jesus Cristo comprou com o seu sangue, com o fim de propagar os seus ideais salvíficos e promover os fins do reino de Deus. Né? E a Bíblia ensina que a igreja está no mundo para uma missão tríplice. Qual que é a missão da igreja? A adoração, né? Exaltar o nome de Deus, fazer-lhe elogios por aquilo que ele é, adorar e glorificar a Deus em espírito e em verdade. A primeira missão da igreja é adorar a Deus e gozá-lo para sempre, tá? Temos os textos aqui que eu deixei. Segundo objetivo, né? Nesse tripé aí, é a edificação, tá? O ensino, o aperfeiçoamento, fortalecimento e crescimento dos salvos. É uma missão qualitativa que a igreja tem para consigo mesma, tá? Admoestar uns aos outros, crescer na graça e no conhecimento. Isso é importante para que um membro cresça saudável. Mas também, em último lugar, a evangelização, testemunho. É anunciar o evangelho e o seu poder, aumentando assim o número de salvos que Jesus já estabeleceu que salvará. Todo bom trabalho de evangelização deve ter em mente também a preservação dos frutos e a transformação desses frutos em novos ganhadores de vidas, que é os discípulos. A igreja compete então evangelizar o mundo. O Senhor Jesus ordenou da seguinte forma lá em Mateus 28:19: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu quero concluir essa nossa aula de hoje fazendo apenas uma reflexão rápida com você, rapidamente mesmo, tá? Um minutinho. O interessante é que nessa última ordenança aqui, esse último tripé, a evangelização, interessante é que Jesus ele não mandou a gente fazer discípulos de nós mesmos, né? Ou fazer discípulos de uma teologia, de uma dogmática humana, tá? Mas nós temos que fazer discípulos de Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É ordem de Jesus, tá? E infelizmente hoje nós vemos essa realidade um tanto quanto que desvirtuada, né? Nós vemos em muitas denominações, infelizmente, as pessoas treinando discípulos
para serem pensantes daquela ou desta denominação, e não é assim. Nós temos que preparar pessoas para servirem a Jesus, não servirem primeiro a denominação, tá? E eu falo isso sem preocupação nenhuma, tá? Já fui pastor de igreja, né? Muitos me conhecem, os alunos que, né, fazem, né, alguns anos já aula comigo. Fui professor, né, da instituição FAESP, né, Faculdade Evangélica de São Paulo, aqui na cidade de Embu-Guaçu, no setor 46, na Assembleia de Deus Ministério do Belém, por muito tempo também, e sempre enfatizei isso. O nosso papel é fazer discípulos de Jesus, servindo a Igreja de Deus, né, com muita alegria, né, indiretamente servindo os nossos irmãos, os pastores, e fazemos isso para a glória de Deus. Né? Nós não fazemos isso porque nós queremos alguma coisa em troca, ou porque queremos fazer um império. Né? Não, nós fazemos isso porque a nossa pátria ela não é aqui. Né? E o nosso dever é ensinar todos os desígnios de Deus e que essas pessoas sejam transformadas não por aquilo que pensamos, não por aquilo que nós falamos de nós mesmos, mas por aquilo que fazemos e fazemos em nome de Jesus, tá? Vamos levar essa última liçãozinha rápida para o nosso ministério, isso aqui é importante, que nós não façamos discípulos de nós mesmos, mas discípulos de Jesus, tá? Então é isso, nós vamos concluir a nossa aula de hoje. Dúvidas? Comentem aí no nosso chat, né, dentro da plataforma Maestros, e eu estou à disposição para ajudá-los, tá? Um fortíssimo abraço a todos e até a próxima aula.